o Kant escreve esta passagem. O talento de uma exposição luminosa e até mesmo graciosa, Lichtvollen, sogar anmutig, de doutrinas áridas, sem perda da profundidade, é tão raro e ao mesmo tempo tão útil. E vejam, e quero dizê-lo, não somente para a recomendação, mas também para a claridade da ideia, da compreensibilidade e da convicção que lhe está associada, que eu me sinto no dever de manifestar publicamente a minha gratidão ao homem que completou de tal modo os meus trabalhos, com esta facilitação que eu não era capaz de proporcionar. Bom, e deixo por aqui. E permitam-me só que leia a última parte, que é, de algum modo também, há coisas que a idade nos consente consente-nos, no mínimo, um testemunho. Há que concluir. O que uma e outra vez fazemos acaba tornando-se... É claro que esta conclusão acaba por ficar diminuída, porque não li todas as partes do texto, não é? Acaba tornando-se distinto. E se isso é verdade na vida, também o é no pensamento. Ao longo de mais de 3 décadas, ocupei-me da linguagem da filosofia, e antes de tudo da linguagem da filosofia de Kant, ou da filosofia de Kant desde a perspectiva da sua linguagem e da sua forma poética ou retórica, devolvidas estas expressões ao seu mais nobre e primigênio sentido, que reaprendi lendo os pensadores humanistas do Renascimento e que tentei expor nos ensaios que sobre eles escrevi. Olhando para trás, descubro que a minha especialidade se tornou a de um simples professor de literatura filosófica. Os meus trabalhos, se algum mérito têm, talvez sejam de permitirem esclarecer um pouco o peculiar modo de pensar, a Denkkunst. Curiosamente, o Kant foi o primeiro dos primeiros pensadores que fala disto, a Denkart, o modo de pensar, como distintos do que se pensa, efetivamente. Ou também de outros filósofos modernos, como Descartes, mais do que explicar os seus pensamentos ou teorias e teses sobre este ou aquele assunto. Não é que não me interessem, ou não me tenham interessado as questões de substância ou de conteúdo. O que propõem ou defendem os filósofos em metafísica, filosofia do conhecimento, ética, filosofia teorética, estética, filosofia política. Também disso me ocupei. Mas o conteúdo vem dado numa forma, e foi desta que sobretudo me ocupei, na convicção de que a forma é já conteúdo. Creio não ter deixado por isso de ser fiel ao propósito que rege a filosofia transcendental, a qual, segundo o seu criador, se ocupa, e cito, não tanto com objetos, mas com a nossa maneira de conhecimento de objetos. E nisso, se incluindo, creio eu, precisamente tudo o que releva da intervenção da subjetividade, a forma, a elaboração, as operações e processos envolvidos, no que também deve ser contada a linguagem e seu recurso. De facto, Kant chegou a formular até a ideia de uma gramática transcendental como uma empresa muito afim da sua filosofia transcendental, para a qual deixou algumas breves, mas interessantes indicações. E não foi Kant que, nos seus escritos, sobretudo da década de 90, cada vez mais insistiu na tese, que aliás recupera dos pensadores antigos escolásticos, de que, e a frase é dos escolásticos e dele, a forma dá o ser à coisa. Ou aparecem várias versões. A forma constitui a essência, ou o essencial da coisa. Não foi ele que, precisamente a propósito do juízo estético, escreveu que nele o essencial reside na forma? Devo reconhecer que foi a partir desse ponto de vista hermenêutico, privilegiando simultaneamente a atenção ao simples dizer e ao ponto de vista da forma, que eu pude aceder a alguns núcleos ou tópicos da filosofia kantiana e a partir daí pô-los em destaque, os quais ou não haviam ainda sido vistos de todo, ou só o haviam sido de um modo episódico e como algo irrelevante. Assim, acima de tudo, fui um leitor, agnóstes, leitor, era como Platão chamava Aristóteles, segundo uma tradição ainda referida em Pico della Mirandola, que também dela se revive. A experiência ensinou-me que,
se alguma vez alcancei algo daquilo que se possa chamar o sentido, ou o que, por ressonâncias ainda bíblicas neotestamentárias, também precisamente Kant e outros depois deles chamaram o espírito de uma obra, pensamento ou filosofia, como distinto da sua mera letra, isso alcancei-o sempre, a custo, e somente pela mediação da letra e da linguagem dos pensadores, seguindo os vestígios deixados na sua escrita pelo pensamento, que, por felicidade, alguma vez os possuiu ou habitou. Muito obrigado pela vossa paciência. Não, eu tenho objeções. Queríamos-te agradecer peço-vos que não saiam, porque nós queremos agradecer ao Lionel a sua presença aqui. Ouvimos o Lionel dizer que passou 40 anos aqui na Faculdade de Letras e todos temos memória e experiência da forma como ele viveu esses 40 anos, que ainda não acabaram, porque está transitoriamente... Se o professor Paulo me aceitar, eu volto a recandidatar. Ele teve que estar conversado. Enfim, não vou aqui ocupar muito tempo, mas a dedicação, a vocação, o espírito de missão, a forma como viveu os grandes desafios que ao longo das décadas da carreira do Lionel a faculdade atravessou, a faculdade, a universidade e, por arrastamento, o país, as análises sempre clarividentes, a forma como desconstruía a complexidade desses desafios e apontava, enfim, horizontes, seja pelo lado dos perigos vizinhos ou das soluções possíveis. Naturalmente, com a ausência dele, nós sentimos uma falta grande da sua presença, agora aqui momentaneamente compensado, mas também nos sentimos contentes porque o Lionel está no Brasil como professor convidado da Universidade Federal de Santa Catarina e sabemos, eu por vezes, às vezes vou lá, sei que a obra do professor Lionel é mais estudada, muito mais estudada, embora seja aqui estudada, no Brasil do que em Portugal. Ele há pouco, modestamente, deixou escapar que em agosto uma professora alemã ouviu uma conferência de uma professora alemã num colóquio sobre as metáforas da razão. Cumpre-me já agora, com licença, dizer, licença do Lionel, esse colóquio era um colóquio sobre a obra do Lionel, as metáforas da razão, com o autor presente, que é uma situação, e ainda por cima, na belíssima, num lugar que nos diz a todos muito, porque é onde nós nos confrontamos com a beleza da arquitetura portuguesa, passada para o lado de lá do mundo, que é na belíssima, numa cidade, num lugar chamado Tiradentes, onde tudo é belo, não é? São José del Rei. São João del Rei, onde São José chamava-se São José, exatamente. Bom, e ao longo desses 40 anos, depois o Lionel foi criando os seus discípulos, os seus amigos, alguns estão aqui presentes, aqueles que muito lhe devem, e que em boa altura se juntaram e naturalmente queríamos oferecer aqui uma lembrança que está nos braços. Como sou a mais velha das coordenadoras, somos 1, 2, 3, 4, 5 coordenadoras, então pediram para ser eu a entregar-nos o trabalho, todos aqueles que colaboraram e nós as 5 que também ajudámos à coordenação e à leitura. Obrigado. Uma caixinha de
chocolate. Ao frio. Que maldade aqui. Não é o último volume que falta das obras completas do canto, não? Mais ou menos. Bom, já vi que tem música. Eu, durante muitas ocasiões, muitos momentos, tive o papel, tive que desempenhar o papel de mobilizador de muitos de vocês que estão aqui para escreverem ensaios. Mas eu não pensava, era ser a ocasião disso, mas quem está de parabéns são vocês são os autores. Eu só tenho pena de não ter aqui o meu texto. Eu tenho pena disso, não é? Vocês é que estão de parabéns. E eu vou ler com muito gosto, com muito agrado, este vosso livro. Ainda não acabamos a festa. Não? Estão todos convidados a ir ao Centro de Filosofia. Os autores têm lá um livro, que era muito pesado, são 1000 páginas, portanto, a trazer para cima. E há também, acho que, um vinho do Porto, para continuar a festa. Portanto, aqui para o Centro de Filosofia. Muito obrigado. Convidados, Muito obrigado. vamos andar.